Olá, pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui para falar com vocês, para falar com aquela pessoa que não entende direito como funcionam os movimentos de alta e queda da taxa de juros, não entende Banco Central, não entende como é que a queda da Selic pode influenciar as outras taxas, por exemplo, dos títulos públicos. Ah, mas caiu a Selic, mas a taxa do meu título subiu, como é que isso funciona? Ou então, até aquela pessoa que não sabe que consegue ganhar dinheiro com marcação a mercado, né? Então, por exemplo, é totalmente possível você comprar um título público que no Tesouro Direto rende 10%, e você, com esse mesmo título, durante um tempo, ganhar 3 vezes essa taxa. Então, 30%, ou 4 vezes, 40%. É totalmente possível com a marcação a mercado. Para quem não conhece o conceito de marcação a mercado, eu já deixo aqui a dica de entrar no canal da Nord Research no YouTube e ver os meus vídeos sobre marcação a mercado. E lá eu explico direitinho como é possível você ganhar muito mais do que a taxa contratada, tá? Mas basicamente, você tem títulos públicos que performam melhor quando a taxa sobe, né? A taxa de juros sobe, e tem títulos que performam melhor quando a taxa de juros cai. E se você tiver um título que performa melhor quando a taxa de juros sobe, durante uma época que a taxa de juros vai cair, você vai perder dinheiro, né? Você pode até ter rentabilidade negativa, se você vender antes do vencimento, por exemplo. Então, é muito importante que você tenha uma noção de como funcionam essas coisas e, principalmente, uma noção de como o Banco Central faz para saber se ele vai subir ou cair a taxa de juro, para dessa forma você se preparar, né? Será que eu tô com o título certo? Será que tá na hora de vender a minha posição? Enfim. Então hoje a gente vai falar sobre isso, tá? E eu quero começar assim falando como o Banco Central funciona. O Banco Central, ele a cada 45 dias, ele tem a reunião do Copom, tá? Comitê de Política Monetária. Aí tem o presidente do Banco Central e os diretores. E eles se reúnem e votam a respeito do que eles vão fazer com a taxa Selic, tá? Mas como é que eles votam? Do nada, eles falam assim: ah, vou subir a Selic porque eu quero aumentar o dinheiro para os rentistas, porque eu quero diminuir. Não, não é nada disso. O Banco Central, ele é um órgão técnico, o que significa que ele responde a um modelo, a uma função de reação totalmente técnica, zero política, tá, pessoal? Ou pelo menos deveria ser zero política, né? Inclusive, seria muito menos política se o Congresso desse a independência do Banco Central. Mas isso é outro papo. Então ele toma uma decisão técnica. Baseada em quê? O Banco Central ele tem um modelo macroeconômico. O que é isso? É um modelo, tá? Um modelo matemático que diz o que vai acontecer com a inflação dada algumas premissas. Então, por exemplo, ele coloca lá como é que tá a taxa de câmbio, como é que tá a atividade, como é que tá o hiato do produto, as expectativas de inflação, coloca lá um monte de coisa. E aí, esse modelo cospe para ele umas projeções de inflação, tá vendo? Essa aqui são as projeções de inflação do modelo do Banco Central, do último relatório trimestral que foi publicado agora, semana passada, tá? Essa semana, quer dizer. Esses aqui são os modelos. Então, assim, ele pega algumas premissas, coloca no modelo e o modelo cospe essas projeções aqui de inflação, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. A projeção que ele mais usa, né, assim, que ele mais olha, é a projeção com os dados do Focus. O que é o Focus? O Focus é um relatório onde todos os economistas que quiserem fazem suas projeções a respeito dos dados da economia, então PIB, atividade em geral, produção industrial, vendas no varejo, inflação, câmbio, putz, tem de tudo lá, tem um monte de dados econômicos. Aí os economistas colocam lá os dados econômicos, as expectativas dele para cada ano, né? Então, para cada trimestre, para cada mês.
vão colocando lá. E aí o Banco Central pega esses dados de expectativa do mercado, porque as expectativas influenciam muito nos resultados, mesmo nos dados de fato. E aí o Banco Central pega essas estimativas e faz a projeção. Então, a projeção que ele mais olha são as projeções com os dados do Focus. Então, ele coloca aqui Selic e câmbio do Focus, tá bom? Essa aqui é um dos cenários dele, ó, Selic e câmbio do Focus. Se você usar a Selic do Focus, que agora tá em 5%, nesse modelo aqui, e o câmbio do Focus, que tá em 4,05, não, 3,90, você vai ter essa trajetória, o modelo dele vai te cuspir essa trajetória aqui de inflação, tá? E aí, o que o Banco Central vai fazer? Ele vai pegar essa trajetória aqui que o modelo cuspiu e vai comparar com a meta de inflação. O Banco Central não pode olhar para um número de inflação, por exemplo, ó, 3,60 para 2020, tá vendo? Para o quarto trimestre de 2020. O banco não pode olhar para esse 3,80 e falar, eu acho que 3,80 é baixo, é alto. Não. Ele tem que perseguir uma meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional. Quem é o Conselho Monetário Nacional? Ministro do Planejamento, ministro da Economia, né, da Fazenda e presidente do Banco Central. Então, esses caras se reúnem e definem a meta para aquele ano em questão. Então, por exemplo, a meta de inflação para 2019 é 4,25%. A meta de inflação para final de 2020 é 4%. E aí a meta vai caindo, ó. 2021, 3,75, 2022, 3,5, tá? Por que a meta vai caindo? Porque o Conselho decidiu que é importante ter uma meta de inflação cadente, de tal forma que ela se assemelhe cada vez mais à meta de inflação do resto do mundo, tá? Quanto menor a sua meta de inflação, e quanto mais você consegue, né, perseguir essa meta, claro, menor é a inflação daquele país, né? Aquele país está acostumado com uma inflação menor, e aí ele não repassa tanto a inflação, enfim, tem uma série de benefícios. Quem já viveu na hiperinflação sabe bem disso, quanto menor a inflação, melhor, tá? Então, o Banco Central, ele tem que perseguir essa meta aqui. Ele não pode decidir, eu quero que a inflação desse ano seja 2, porque é uma inflação baixa. Não. Ele tem que perseguir a meta do conselho, não pode perseguir outra. Então, ele usa esse modelo aqui para calibrar a política monetária. Então, a gente vê aqui que nas projeções do Banco Central, com as premissas do Focus, a inflação para 2020 está 3,60, sendo que a meta é 4. Ou seja, a inflação prevista está muito abaixo da meta. O que significa que o Banco Central teria que calibrar a política monetária para acelerar essa inflação que está 3,60, que está projetada 3,60, e fazer com que essa projeção se aproxime do 4, tá? Que é a meta definida. Ele não pode perseguir outra meta, ele tem que perseguir o centro da meta. É claro que essa meta aqui, ela tem, digamos assim, ela tem um espaço para que a inflação de fato possa variar um pouquinho. Então, ela pode variar 1,5% para cima ou 1,5% para baixo. Então, não tem problema se no final do ano ela ficar, ao invés de 4, ficar 5,5 ou ficar a 2,5, né? Ela pode estar nesse intervalo de tolerância, que a gente chama. Mas o Banco Central tem que perseguir a meta, tá? O intervalo de tolerância ele só funciona para controlar um choque eventual que aconteceu e que ficou totalmente fora do controle do Banco Central, tá? E por que eu tô olhando para 2020 e não 2019, posto que 2019 ainda não acabou? 2019, ó, tá 3,30, tá bem abaixo da meta de 4,25. Por quê? Porque o Banco Central ele não consegue, com a política monetária, impactar a inflação de curtíssimo prazo, tá? Os efeitos da política monetária demoram coisa assim de 6 trimestres para acontecer. Então, demora um pouco. Então, nem adianta o BC
cair muito a Selic para que esse 3,5, para que esse 3,3 vire 4,25. Ele teria que cair a Selic para zero, né? E aí ia influenciar muito a inflação de 2020, ela ia explodir. Então, o Banco Central, ele olha mais um pouco no médio prazo, para ter uma noção do que ele vai fazer, tá? Então, é isso que acontece. O Banco Central vai calibrando a política monetária dele para chegar aqui na meta que ele tem que chegar do comitê. Então, agora, nessa última reunião trimestral, o Banco Central percebeu que a inflação está bem abaixo da meta com as projeções do Focus. Lembrando que as projeções do Focus têm Selic a 5%. Ou seja, o que o Banco Central está te falando com essas projeções? Que se ele cair, a Selic hoje está 5,5%. Se ele cair na próxima reunião do Copom, a Selic para 5%, mesmo assim, ele não consegue chegar na meta de 2020. Ela ainda vai ficar abaixo, 3,6%, tá? O que significa que ele poderia cair mais do que 5%, tá? Então, se ele caísse, por exemplo, para 4,5%, essa inflação aqui, que tá 3,60, já chegaria mais próximo de 4%, né? Quanto mais o Banco Central cair a taxa de juros, mais ele estimula a economia e o crescimento econômico vai levando devagar a inflação para cima, né? Até que ela bate na meta, tá? Então, essas projeções aqui querem dizer que o Banco Central tem que cair a Selic abaixo de 5%, tá? Ah, Marília, isso significa que o Banco Central vai cair a Selic? Hoje a Selic tá 5,5, né? Então você tá me falando, vamos supor, que a Selic pode ir para 4,5. Isso significa que eu que tenho títulos pré-fixados vou ganhar muito dinheiro com isso? Porque a Selic vai continuar caindo? Não, não necessariamente. Por quê? Os seus títulos pré-fixados têm um vencimento no futuro, certo? A Selic é uma taxa diária, é uma taxa à vista. Como o seu título pré-fixado tem um vencimento no futuro, a taxa dele é uma taxa futura. E ela considera uma trajetória esperada da Selic, tá? Ou seja, embutido nessa sua taxa do pré-fixado, já tem a expectativa do mercado a respeito da trajetória da Selic. Então, se nessa expectativa do mercado a respeito da trajetória futura da Selic já tiver embutido uma expectativa de uma Selic abaixo de 5, se a Selic for abaixo de 5, na mesma magnitude esperada pelo mercado, você não ganha nada com isso, porque já está implícito na sua taxa essa queda da Selic. Então aqui, ó, esse aqui é um gráfico, é uma tabela tirada da Bloomberg, que é um software bem famoso, que todo mercado financeiro usa, que ele fala para mim, é uma tabela que mostra o que o mercado já está esperando para a Selic, tá? Então hoje a Selic efetiva, né, tá 5,40, porque a Selic de fato tá 5,50 e a Selic efetiva é sempre 10 bases abaixo. E aí o mercado espera que na próxima reunião ela caia em torno de 50 bases, depois caia mais 22 bases, depois mais 5, de tal forma que a Selic resultante, ó, é perto de 4,75, tá? Então o mercado já espera que a Selic vá cair abaixo de 5%. O mercado já precifica uma Selic a 4,75 nas próximas 3 reuniões, tá? O que significa que a sua taxa resultante aí do pré-fixado, que tá aqui, ó, nessa tabela aqui, essa é a taxa de mercado, tá? A sua taxa resultante do seu pré-fixado já inclui uma expectativa de queda, ou seja, se essa expectativa acontecer, a taxa do seu pré-fixado não muda. A taxa do seu pré-fixado só muda se você cair mais do que o Banco Central imagina que você vai cair,
tá? Desculpa, só a taxa do seu pré-fixado só muda se o Banco Central cair mais do que o mercado acha que a taxa vai cair, tá? Ou seja, nesse caso, se ela cair mais do que 4,75. Mas, Marília, você falou que pelas projeções aqui cabia uma queda de até 4,5. Por que o mercado precifica uma queda até 4,75? Por conta disso, ó. Essa projeção aqui do Focus conta com um câmbio de 3,90. Quanto tá o câmbio agora, Marília, hoje no mercado? 4,15. Tá vendo? O câmbio tá 4,15. 3,90 seria se ele estivesse aqui. Olha só como ele subiu. 4,15. E o Banco Central fez uma projeção também, ele rodou outros cenários aqui e colocou Selic do Focus e câmbio constante, que na época era 4,05, que é exatamente onde está essa linha vermelha que eu coloquei aqui, tá vendo? Esse gráfico é da Bloomberg também. Eu coloquei uma linha vermelha aqui, ó, para indicar onde é o 4,05. Ah, então quanto seria a projeção dele com Selic a 5% e câmbio em 4,05? Quanto seria a projeção para 2020? 3,80. Tá vendo? Já caiu bem. Então, quando você joga o câmbio de 3,90 para 4,05, você joga a projeção de inflação de 3,60 para 3,80. Então, ela sobe 20 bases, né? Ou seja, se você jogar novamente o câmbio de 4,05 para 4,15, você vai subir ainda mais essa projeção, diminuindo ainda mais o espaço que você tem para novas quedas da Selic, tá? Por isso que o mercado não colocou exatamente aqui nas projeções uma Selic de 4,5, né? Por isso que o mercado não fez isso. Outra coisa que o Banco Central coloca aqui nas projeções é o crescimento do PIB. Então, o Banco Central usa um crescimento do PIB de 2020 de 1,80. Enquanto o mercado, esse é o Focus, a expectativa de crescimento de PIB para o Focus ao longo do tempo, né? Então, você vê que recentemente o mercado está usando um PIB de 2, né? O mercado está um pouco mais otimista com o crescimento do PIB do que o Banco Central. Isso faz diferença. Por quê? Porque quanto maior o crescimento do PIB, mais rápido fecha o hiato do produto. O que é o hiato do produto? Ai, Marília, que difícil. Isso aqui é o hiato do produto, tá? Esse gráfico, quem me forneceu esse gráfico foi o pessoal da Itaim Asset, tá? Obrigada, pessoal. Isso aqui é o hiato do produto. O que isso significa? É a diferença entre o PIB potencial, o PIB que a gente poderia rodar sem gerar inflação, e o PIB atual, tá? Se o PIB atual estiver abaixo do PIB potencial, que é o nosso caso, né? A gente está em crise, PIB fraco e tal. Olha o que acontece com o hiato do produto, ele cai abaixo de 0. Então, ele abre um bocão de jacaré aqui, tá vendo? Ó? Entre o 0, né, que é aquele PIB potencial que não gera inflação, e aí abre um hiato gigantesco aqui. Ou seja, eu tô desacelerando a inflação do Brasil, porque eu tô rodando numa atividade muito abaixo da atividade que eu poderia rodar, né? Eu tô em crise, olha a crise aqui. Começou em 2014, tá vendo? 2013, 2014, começou uma crise gigantesca, o PIB caiu muito abaixo do potencial, tá? Então, se eu acho que a atividade vai se recuperar mais rápido, ela vai chegar mais rápido no PIB potencial, né? Então, essa boca de jacaré vai fechar mais rápido, o que significa que o Banco Central precisa estimular menos a queda da Selic para que a atividade se recupere e você volte para o PIB potencial e você volte a inflação para a meta da inflação, tá? Então, é isso que acontece. Então, pelo mercado tá com o PIB um pouquinho acima e o câmbio também tá um pouquinho acima,
ele pensa que não vale a pena colocar a Selic no 4,5%, por exemplo, como o modelo diria que ia caber. Então é isso, tá? Assim, é isso que o Banco Central faz. Ele calibra seus modelos para chegar com a inflação na meta. E o mercado vai fazendo uma estimativa do que o Banco Central vai fazer, dado a leitura do modelo do Banco Central, dado esses dados da economia, o mercado vai fazendo uma leitura e vai estimando as taxas futuras, né? Então eu acho que o Banco Central na próxima reunião vai cair para 5, depois de 5 ele vai cair para 4,5, depois ele vai pensar um pouquinho mais e vai ficar parado. E aí o Banco Central vai fazendo as suas estimativas e aí depois ele traça o juro estimado futuro e aquele juro estimado futuro vai precificar os seus títulos públicos no Tesouro Direto, tá? Então, atualmente, os títulos públicos incluem essas expectativas. Ah, Marília, mas se o Banco Central, então, acabar estimando um juro futuro abaixo desse 4,75, né? O mercado está estimando 4,75. Se o Banco Central acabar caindo esse juro de 4,75 abaixo disso, o mercado vai ter que se ajustar, né? As taxas vão ter que cair. É verdade. Se o Banco Central acabar jogando a Selic para 4,5, as taxas vão ter que cair, porque agora elas estão em 4,75. Ah, Marília, então o que eu vou fazer? Eu vou manter os meus títulos com juro longo, né? Meus títulos longos, com vencimento em 2029, 2045. Não, tá? Isso aqui também tirado da Bloomberg, esse gráfico, mostra o que aconteceu com a curva de juros depois da última reunião do Copom, quando o Banco Central surpreendeu o mercado com um comunicado um pouco mais dove. O que é dove? Insinuando que teriam mais quedas de juros, tá? O Banco Central fez um comunicado bem dove, com projeções mostrando que caberia uma Selic abaixo de 5%, e dizendo que se tudo continuar constante, a gente teria espaço para uma nova queda, um novo ajuste no grau, ele usou essa palavra para dizer uma nova queda de 50 bases. Enfim, o mercado se surpreendeu e falou, nossa, o Banco Central vai cair mais do que a gente imaginava. Olha o que aconteceu com a curva de juros. Essa aqui é a curva de juros, tá? Isso aqui é o juro dá pra ver aqui? O juro pro curtinho prazo. Então, o juro tá simulando aqui uma queda da Selic. Aí depois a Selic vai subindo, vai subindo, vai subindo. E o juro de longo prazo tá por aqui, tá? O que aconteceu? A linha verde é como estava um dia antes da reunião. E a linha amarela é como estava um dia depois da reunião, como estava a curva de juros. O que a gente pode ver aqui? Que o mercado se surpreendeu com o comunicado do Copom, mas aqui é a diferença, tá? Entre a linha verde e a linha amarela. O mercado se surpreendeu. E qual juro de mercado foi revisado para baixo? Só o curto. Tá vendo? O mercado se surpreendeu a respeito da queda da Selic, que o Banco Central indicou que seria maior. Então, os juros curtos caíram quase 20 bases, tá vendo? Caíram quase 20 bases os juros curtos. E os longos caíram quase nada. Tá vendo? Menos de 5 bases, 2, 3 bases. Ou seja, se você estava posicionado no juro longo, esperando que o Copom seria mais dove, você não ganhou nada, tá? Com marcação a mercado. Agora, se você estava posicionado no juro curto, você ganhou. O que eu quero dizer com isso? O juro curto se comporta de uma maneira diferente do juro longo. Porque o juro curto é matemática, é quanto o Banco Central vai cair e vai subir, né? Não tem muito tempo
para muita coisa acontecer. Então, ele é muito mais matemático, tá? Ele depende muito mais disso aqui. Qual vai ser a projeção? O que o Banco Central tem que fazer para que essa projeção fique em torno da meta? É muito mais matemática. O juro longo já tem um monte de coisa embutida, principalmente prêmio de risco. Então, nessa época aqui, estourou o ataque terrorista aos poços de petróleo da Arábia Saudita. E o que aconteceu? Aumentou o prêmio de risco inflacionário mundial e os juros longos subiram, né? Então, você teve um efeito do juro longo querer cair por conta de um Copom mais Dove, só que você teve o outro efeito de aumento de prêmio de risco por conta do preço do petróleo. Então, um compensou o outro, o juro longo ficou flat, ficou parado, tá? O que eu quero dizer com isso? Não basta só você entender que, você pode ganhar muito mais dinheiro do que você imaginava com os títulos públicos. 2, para isso você tem que escolher o título certo. Então, se você vai estar em preço fixado, indexado, pós-fixado. 3, você tem que entender se o Banco Central vai, no final das contas, cair mais ou menos a Selic do que o mercado está esperando. Ou subir a Selic, se você não tiver num ciclo de alta. Mas tem também o quarto fator. Você tem que ver, dado o que eu acho que vai acontecer, qual vértice vai me beneficiar mais? O longo ou o curto? Porque cada um vai se comportar de uma maneira completamente diferente, como eu mostrei aqui. Pode ser que um suba, outro caia, um caia, outro suba, enfim. Vai depender. O longo é uma resultante de prêmio de risco, enquanto o curto é uma conta matemática de Copom, tá? E no final das contas, o que a gente vê por que eu particularmente acho o juro longo no Brasil um pouco arriscado, tá? Porque isso aqui pode ser um pouquinho complicadinho, é que eu que estou muito acostumada a ver esse gráfico, eu acho que ele fala bastante. Isso aqui é o juro de 5 anos do Brasil contra a Selic, tá? Então, é o prêmio da curva, digamos assim, tá? É os 5 anos menos a Selic e o laranja é a Selic. O que a gente pode ver por esse gráfico? Que em ciclos de queda da Selic, o prêmio da curva sobe, tá? Então, aqui a Selic caiu, o prêmio da curva subiu. A Selic caiu, o prêmio da curva subiu. A Selic caiu, o prêmio da curva subiu. Mas chegou aqui, a Selic começou um novo ciclo de queda com o prêmio desabando, tá? Isso aqui, ó, é uma coisa totalmente fora do habitual da curva de juros. E isso foi um efeito mundial, tá? Depois eu vou mostrar para vocês que todas as inclinações do mundo caíram, muito por causa dessa história de atividade fraca no mundo, juros negativos em economias desenvolvidas e tal. Tudo isso amassou o prêmio do juro longo no mundo inteiro. Mas esse gráfico me mostra que mesmo para um ciclo de queda da Selic, eu tô num dos prêmios mais baixos da curva de juros, olhando historicamente, tá? Então, isso é um ponto. E o que tá acontecendo com o prêmio mundial? Isso aqui é inclinação, tá? É o juro de 10 anos contra o juro de 2 anos. É a inclinação da curva de juros no mundo, que também dá essa noção de prêmio. Apesar de ser um gráfico complicadinho, né? Ele tá normalizado, tá? Então, você escolhe uma data para ser 1 e depois você só olha a variação. E o que ele me mostra aqui? Que a gente teve uma queda da inclinação, uma tendência de queda da inclinação mundial, tá? Mas que recentemente essa tendência de queda tá virando uma tendênciazinha de alta. Isso aqui só não aconteceu no Brasil, tá vendo? Essa rosinha é o Brasil. E na Argentina, porque na Argentina, porque deu default, né, nos títulos, e aí a taxa de curtíssimo prazo voou
fazendo com que a inclinação caísse. Então, é uma coisa totalmente idiosincrática da Argentina. Mas isso me mostra que o prêmio da curva longa no Brasil tá baixo, tá? Então, você apostar que o juro da curva longa vai seguir caindo é arriscado, tá? Pode seguir caindo? Claro que pode, né? A gente viu, isso aqui foi uma tendência de vários anos e deixou a curva num preço bem baixo. Pode continuar caindo? Pode. Mas é o que é mais esperado acontecer? Né? É o mais provável? Não, né? Por isso aqui que eu mostrei para vocês. Então, aqui eu quero dizer o quê? A gente pode ter Selic abaixo do 5,5 atual? Pode. Isso já é esperado pelo mercado? Já. O mercado está em 4,75. Isso significa que se for para 4,5, tem espaço para o juro curto cair? Tem. Mas se o juro curto cair, significa que o longo vai cair também? Não necessariamente, tá? Então eu queria dar toda essa ideia para vocês de contexto de juros, exatamente para vocês poderem tomar a decisão de onde vocês vão investir. Será que é uma boa hora para investir em ganhar dinheiro com juros? Tanto o juro curto quanto o juro longo? Será que é uma boa hora para investir nisso no Brasil? Ou será que devem ter outros investimentos com um risco-retorno melhor? Com uma perspectiva de valorização dos ativos melhor? Tá? Então esse é o recado que eu quero deixar no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado.